Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Para você que está ligadinho no canal, e o Flamengo deve aumentar a proposta para o Santos, chegando a 13 milhões de euros. Você vai entender a equação que pode colocar o Ângelo no Flamengo. Vamos falar também sobre Juan Seco. O jogador deve ser titular na vaga de Marcos Leonardo. Hellman tem dúvidas na zaga do Peixe e Michael pode estar perdendo a posição. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, a informação vem de Vene Casagrande, jornalista que cobre os clubes cariocas, que o Flamengo pode estar preparando uma proposta para o Santos de 13 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais por 80% dos direitos do atacante de apenas 18 anos. Flamengo que já teve uma oferta negada de 8 milhões de euros e agora pode realmente aumentar. Já se falou em 10 milhões e agora se fala em 71 milhões de reais, aproximadamente 13 milhões de euros pelo garoto Ângelo por 80%. Agora, é uma proposta que vai chegando mais próximo do que realmente o Santos pede pelo jogador, né? Lembrando que o Ângelo recebeu uma proposta, o Santos recebeu uma proposta nos últimos meses do Nottingham Forest de 100 milhões de reais, mas a princípio o Ângelo iria por empréstimo ao time inglês, né? E aí, caso o Nottingham Forest ficasse na primeira divisão, na Premier League, o jogador seria comprado por este valor. E agora o Flamengo quer pagar cerca de 71 milhões de reais, mas o Santos ficando com 20% do jogador e o Flamengo adquirindo 80% do atleta. Então, já é um número um pouco mais próximo, considerando que o Santos ficaria com uma parte importante de uma futura venda do Ângelo, né? Então tá aí as informações. O Flamengo realmente não desiste do Ângelo. Esta proposta de 71 milhões de reais ainda não foi formalizada e não está na mesa do presidente Andrés Ueda, mas as conversas de bastidores estão cada vez mais quentes, cada vez mais fortes, e o Ângelo realmente pode estar saindo do Santos Futebol Clube. É claro que essa novela vai demorar mais algum tempo, né? Lembrando que a janela de transferência ela se encerra no dia 4 de abril. Portanto, o Flamengo tem aí mais de um mês, né, para definir a situação com o Santos Futebol Clube. O Ângelo, que deve ser desfalque do Santos na próxima partida contra o Ituano. O Ângelo não treinou no dia de hoje, ele que ainda se recupera de uma lesão muscular, e a expectativa é que realmente o Ângelo não jogue a partida contra o Ituano, e vamos aguardar se teremos ou não algum desfecho até o final da semana com esta possível negociação entre Santos e Flamengo. Meus amigos varandeiros, uma informação importante é sobre Juan Seco. O jogador será o titular de Odair Hellman na partida do próximo domingo. É ele que vai ocupar a vaga de Marcos Leonardo. O Juan Seco, pelo Santos Futebol Clube, tem tem os seguintes números, né? 45 partidas, incluindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, 11 gols marcados. Ele marcou 6 gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior e os demais foram gols marcados pela equipe principal do Santos, né? Tem 2 gols na Série A no Campeonato Brasileiro, tem um gol no Campeonato Paulista, tem um gol na Copa Sul-Americana e também um gol marcado na Copa do Brasil. Tá aí, portanto, os números do Juan Seco: 45 partidas, 11 gols marcados com a camisa do Santos. Se você quiser descontar a Copa São Paulo, o Juan Seco, portanto, tem 6 gols marcados na equipe principal do Santos Futebol Clube. É ele que terá a responsabilidade de balançar a rede no próximo domingo contra o Ituano. O Santos que não depende só dele. Precisa vencer o time do Ituano e torcer para que o São Paulo vença o Botafogo de Ribeirão Preto ou pelo menos empate. Se o Botafogo empatar e o Santos vencer, o Santos está classificado. Agora, se houver empate nas duas partidas, o Santos está fora pelo critério de desempate. O Botafogo tem mais vitórias que o Santos Futebol Clube.
Ou seja, o Santos precisa vencer e torcer para o São Paulo atrapalhar a vida do Botafogo. E olha, eu citei há pouco que o Ângelo não joga. Realmente o Ângelo não joga. Lucas Barbosa deve ser o titular do lado direito do ataque. E do lado esquerdo, outra dúvida. Felipe Jonathan também não treinou normalmente com o restante do elenco no dia de hoje. Ele que se recupera de uma lesão muscular, né? Ele sentiu uma fisgada na coxa e o Felipe Jonathan também é dúvida para a partida contra o Botafogo. No mais, o Santos deve manter praticamente o mesmo time, né, que empatou contra o Corinthians por 2-2 e uma outra mudança importante aí. O Michael pode perder a posição de titular para Eduardo Bauerman, o jogador que já não era uma unanimidade na comissão técnica do Santos. O Michael vivendo um momento muito ruim. Depois das vaias na última partida, o Hellmann parece ter se convencido que o Bauerman neste momento é o melhor para a zaga do Santos ao lado de Joaquim. Portanto, Michael pode sim ser reserva de Bauerman na próxima partida. Com isso, nós teremos aí uma dupla de zaga com Eduardo Bauerman e Joaquim. O Joaquim deve jogar pela direita. Aliás, o Joaquim que é destro, né? A gente até agora não entendeu muito bem por que o Joaquim tem jogado pela esquerda. Joaquim que é destro, era assim que ele jogava no Cuiabá. E o Bauerman jogando pela esquerda, como sempre jogou no Santos Futebol Clube. O Santos provável, com todas estas mudanças que eu citei, deve ter em campo João Paulo no gol, João Lucas, Bauerman e Joaquim e Lucas Pires. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Dodi e também o Lucas Lima, que vai para sua quinta partida com a camisa do Peixe nesta reestreia, né? Após ter ficado quase 5 anos longe do Peixe. Na frente, Lucas Barbosa, Mendonça e também o Juan Seco. É este o Santos que vai realmente para um jogo decisivo contra o Ituano no próximo domingo, às 16 horas. Lembrando que todos os jogos vão acontecer no mesmo horário, com exceção da partida do Corinthians, né? Corinthians e Santo André vão jogar no sábado, mas todos os jogos, demais jogos, os 11 jogos restantes vão acontecer, aliás, os 11 não, são menos jogos, né? Vão acontecer no domingo, às 16 horas, Santos Ituano, portanto. Os ingressos já estão à venda, o torcedor santista pode adquirir ingressos para 2 setores, né? O tobogã, que custará R$ 80 ao torcedor que quiser ir ao Novello Júnior, e também a cadeira coberta, que custará ao torcedor santista R$ 100. R$ 100, portanto, são os 2 setores disponíveis aí para o torcedor santista no próximo domingo no estádio Novello Júnior. Torcedor que, claro, do interior vai em peso acompanhar o glorioso alvinegro praiano. É isso, meus amigos, informações do Peixe para você ligadinho no canal. Deixa o like, hein? Compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!